E se eu vos disser que as teorias mais mirabolantes que criaram sobre os vossos filmes favoritos são, afinal, canônicas? Alguma vez discutiram com amigos, a tentar provar que duas personagens estavam secretamente ligadas, ou que o verdadeiro vilão não era quem todos pensavam? Hoje, vamos mergulhar no mundo das teorias de fãs que, de meros rumores e discussões em fóruns, se tornaram a verdade oficial e confirmada. Preparem-se, pois vamos analisar 50 casos inacreditáveis em que os espectadores foram mais perspicazes do que os argumentistas e previram as maiores reviravoltas da história do cinema e das séries. Depois deste vídeo, vão começar a olhar para os easter eggs e para os pequenos detalhes de uma forma completamente diferente. Talvez a vossa própria teoria maluca seja a próxima nesta lista. Antes de começarmos, vamos esclarecer o que é, na verdade, uma teoria de fã. Não é apenas um palpite, é uma investigação completa, construída com base em pequenos detalhes, fragmentos de diálogo, pistas visuais e um conhecimento profundo do universo. Com o advento da internet, de fóruns como o Reddit e, claro, do YouTube, as comunidades de fãs transformaram-se em verdadeiras mentes coletivas. São capazes de analisar volumes gigantescos de informação e encontrar ligações que escapam ao espectador comum. Por vezes, os criadores descartam estas teorias, mas ocasionalmente, muito raramente, e por isso mesmo mais valioso, eles dizem: sim, diabos, vocês estavam certos. É exatamente sobre esses 50 casos que vamos falar hoje. Os momentos em que o gênio coletivo dos fãs triunfou. Começamos com um clássico absoluto, a teoria que por décadas foi o principal ponto de debate na comunidade de fantasia. Falamos, é claro, de As Crônicas de Gelo e Fogo e da famosa teoria R mais L igual a J. A essência é simples. Jon Snow não é o filho bastardo de Ned Stark. Ele é o filho de Rhaegar Targaryen e da irmã de Ned, Lyanna Stark. Os fãs dos livros reuniram as provas pedacinho por pedacinho. Por que o nobre Ned Stark, o exemplo de honra, trairia sua esposa? Por que ele falava de forma tão evasiva sobre a mãe de Jon? A prova crucial eram as últimas palavras de Lyanna morrendo, que ela sussurrou para o irmão na Torre da Alegria. Prometa-me, Ned. Os fãs deduziram que ela estava pedindo a Ned para proteger seu filho recém-nascido de Robert Baratheon, que havia jurado exterminar todos os Targaryen. O próprio título, A Canção de Gelo e Fogo, já sugeria a união entre os Stark, representando o gelo, e os Targaryen, o fogo. Anos se passaram em debate, até que a 6ª temporada da série Game of Thrones exibiu a visão de Bran. Nela, vimos a jovem Lyanna, morrendo com um recém-nascido nos braços, entregando o bebê a Ned. Foi o triunfo da dedução dos fãs, que mudou completamente o panorama político de Westeros e fez de Jon Snow o herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Agora, vamos mergulhar no universo de Harry Potter. Lá, existia uma teoria que parecia sombria demais, quase impossível, mas que acabou se tornando o cerne da narrativa. Estamos falando da teoria de que o próprio Harry Potter era, inadvertidamente, uma das Horcruxes de Voldemort. Os fãs passaram muito tempo tentando entender a conexão inexplicável entre o menino e o Lorde das Trevas. Por que Harry falava a linguagem das cobras, o Parseltongue, uma característica exclusiva dos herdeiros de Slytherin? Por que a sua cicatriz doía sempre que Voldemort estava por perto ou sentia emoções intensas? E por que as suas varinhas eram gêmeas? Os leitores mais atentos levantaram a hipótese de que, na noite em que a maldição da morte ricocheteou em Harry e atingiu o próprio Voldemort, a alma do Lorde, já instável, se partiu novamente. E um fragmento dessa alma se prendeu ao único ser vivo na sala: o bebê Harry. Isso explicava a conexão mental entre eles e as habilidades estranhas do garoto. J.K. Rowling confirmou esta teoria em Relíquias da Morte, quando Harry finalmente viu a verdade através das memórias de Snape. Isso significava que, para a vitória final sobre Voldemort,
Harry teria que morrer. Uma reviravolta incrivelmente trágica e poderosa que os fãs desvendaram muito antes do desfecho da saga. E agora, vamos falar de uma teoria que era tão óbvia quanto genial, cuja confirmação gerou uma verdadeira ovação nas salas de cinema. Estamos a falar do universo cinematográfico Marvel e da identidade de Stan Lee. O lendário criador de bandas desenhadas aparecia em todos os filmes através de participações, cameos hilariantes. Ele foi DJ num clube de strip, segurança, um veterano de guerra ou motorista de autocarro. Os fãs começaram a brincar. E se estas não fossem apenas pessoas diferentes que se pareciam? E se fosse a mesma personagem, a viajar através do espaço e do tempo? Assim nasceu a teoria de que Stan Lee era o observador. Nas bandas desenhadas, os observadores são uma raça antiga de alienígenas que monitorizam todos os eventos do universo, mas nunca intervêm. A explicação perfeita para todos os cameos. E então, em Guardiões da Galáxia Vol. 2X, o realizador James Gunn tornou essa teoria canônica. Numa das cenas, vemos Stan Lee num fato espacial, sentado num asteroide, a contar histórias a um grupo de figuras altas e envoltas em vestes. Os próprios observadores. Ele diz: "Ah, daquela vez em que fui estafeta", numa referência direta ao seu cameo no filme Capitão América, Guerra Civil. Foi um aceno maravilhoso, tanto para o criador quanto para os fãs, transformando uma série de piadas numa parte oficial da história do UCM. Lembram-se do clássico da Disney, Aladdin? Logo no início, surge aquele vendedor de rua, tentando impingir-nos a lâmpada mágica, e é ele quem começa a contar toda a história. A voz dele era do mesmo ator que fazia o gênio, o incomparável Robin Williams. Ele só tinha 4 dedos, tal como o gênio. Estava vestido de azul, com um cinto vermelho. Os fãs rapidamente ligaram os pontos e lançaram a teoria. O vendedor era, na verdade, o gênio. Depois de ser libertado, ele viajava pelo mundo, contando a história do seu melhor amigo, Aladdin. Era uma teoria fofa e enternecedora que tornava o final do filme ainda mais emocionante. Durante anos, não passou de uma mera especulação. Mas, em 2015, os realizadores do filme, Ron Clements e John Musker, finalmente deram uma resposta oficial. Eles confirmaram que sim, essa tinha sido a intenção original deles. No final do filme, o vendedor deveria tirar o seu turbante e revelar-se como o próprio gênio. Infelizmente, a cena foi cortada durante a edição, mas a ideia central existia desde o primeiro esboço. Por isso sim, sempre que voltar a ver Aladdin, saiba que a história está a ser contada pelo grande e inimitável gênio em pessoa. Mergulhemos no universo de alta tecnologia e crise existencial da série Westworld. A primeira temporada estava recheada de mistérios, mas o principal girava em torno de 2 figuras. O bondoso e ingênuo William, que visita o parque pela primeira vez, e o cruel e cínico Homem de Preto, que procura um certo labirinto. Os fãs no Reddit rapidamente notaram várias incongruências e levantaram a hipótese de que a série estava a exibir 2 linhas temporais em simultâneo. A teoria era: William e o Homem de Preto eram a mesma pessoa, apenas em idades diferentes. As provas estavam à vista. O logótipo do parque que William via era de uma versão anterior. Além disso, alguns dos anfitriões que ele encontrava já tinham sido desativados ou estavam armazenados na linha temporal do Homem de Preto. E o mais importante, as suas histórias eram o reflexo espelhado uma da outra. William apaixonava-se por Dolores, enquanto o Homem de Preto estava obcecado por ela. Os fãs criaram diagramas complexos e gráficos para sustentar a sua posição. E no final da temporada, a teoria foi confirmada a 100%. O próprio Homem de Preto revelou que, há muito tempo, tinha estado ali com o seu futuro cunhado. Apaixonou-se, mas o seu coração foi quebrado, transformando-o na pessoa que ele se tornou. Foi um plot twist estrondoso
que o público desvendou muito antes dos argumentistas. Voltamos ao universo cinematográfico Marvel, mas desta vez o caso é mais pontual, embora não menos fascinante. No filme Homem de Ferro 2, há uma cena curta, mas memorável. Durante o ataque dos drones, na exposição Stark Expo, um dos robôs aponta diretamente para um menino que usa um capacete de brinquedo do Homem de Ferro. O garoto estende corajosamente o braço, e é nesse exato momento que o verdadeiro Homem de Ferro aterra atrás dele, destrói o drone e diz: "Bom tiro, miúdo." Durante anos, ele foi apenas uma criança adorável e sem nome. Mas os fãs, conhecidos pela sua atenção ao detalhe, levantaram a seguinte questão: e se aquele fosse o jovem Peter Parker? O tempo e o local batiam certo. A exposição aconteceu no Queens, onde Peter morava. Além disso, o menino era fascinado por ciência e admirava Tony Stark. Essa teoria circulou na internet durante muitos anos, até que, em 2017, Tom Holland, o ator que interpreta o Homem-Aranha, a confirmou numa entrevista. Ele revelou que tinha falado sobre o assunto com o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, que simplesmente respondeu: "Sim, vamos considerar que foi mesmo ele." Mais tarde, a informação foi confirmada oficialmente. Assim, um momento que parecia pequeno e insignificante tornou-se o primeiro encontro de dois dos maiores heróis, adicionando ainda mais profundidade à sua relação futura. O filme icônico Blade Runner, de Ridley Scott, legou ao cinema uma das suas maiores questões. Será o protagonista, o caçador de replicantes Rick Deckard, ele próprio um deles? Os fãs dividiram-se em dois campos. Os defensores da teoria apontavam para o sonho de Deckard com um unicórnio. Na versão do realizador do filme, outra personagem, Gaff, deixa-lhe um origami em forma de unicórnio. Isto sugeria que os sonhos de Deckard eram memórias implantadas do conhecimento dos seus criadores. Já os opositores argumentavam que isto destruía toda a premissa do filme sobre a busca pela humanidade. O próprio Ridley Scott afirmou várias vezes que, para ele, Deckard é inequivocamente um replicante. No entanto, o ator Harrison Ford sempre insistiu no oposto. O debate durou décadas. Parecia que a sequela, Blade Runner 2049, tinha posto um ponto final. Nele, Deckard tinha envelhecido, algo atípico para os modelos mais antigos de replicantes. Contudo, o filme nunca deu uma resposta direta, mantendo a questão em aberto. Mas, para a maioria dos fãs, e mais importante, para o próprio criador deste universo, a teoria é válida. Deckard é uma máquina que caça outras máquinas, e nisto reside a principal tragédia da sua existência. Esta ambiguidade apenas alimenta o debate, mas a posição do autor é conhecida. Voltando a Hogwarts. Além das Horcruxes, havia um outro grande mistério envolvendo o alvo Dumbledore e a sua família. Nos livros de Harry Potter, é-nos contada a trágica história da sua irmã, Ariana. Ainda na infância, ela foi atacada por rapazes muggles, e a partir daí, os seus poderes mágicos tornaram-se incontroláveis e perigosos. Ela acabou por matar acidentalmente a própria mãe, e mais tarde, ela mesma morreu durante o duelo entre Alvo, o seu irmão Aberforth, e Gellert Grindelwald. Ao lerem esta descrição, os fãs traçaram imediatamente um paralelo com o novo conceito apresentado no filme Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los. O Obscuro. Um obscuro é uma entidade mágica, escura e incontrolável, que se desenvolve em crianças feiticeiras quando estas reprimem a sua magia. A descrição do comportamento de Ariana encaixava-se perfeitamente na descrição de um obscuro. A teoria era que Ariana Dumbledore era o primeiro obscuro conhecido neste universo, e, mais uma vez, J.K. Rowling viria a confirmar as suspeitas dos fãs. Numa entrevista, ela afirmou categoricamente que sim, Ariana era de facto um obscuro, e que esta tragédia definiu em grande parte o percurso de Dumbledore e a sua luta contra Grindelwald.
Este conhecimento lança uma nova e ainda mais sombria luz sobre a história do maior feiticeiro. E que tal uma teoria que acabou por ser confirmada noutra franquia? No início do filme, A Pequena Sereia, vemos o navio do príncipe Eric afundar durante uma tempestade. Anos mais tarde, estreia o filme Frozen, O Reino do Gelo. Nele, o rei e a rainha de Arendelle, pais de Anna e Elsa, partem numa viagem marítima e acabam por morrer. Os fãs notaram que a rota da sua viagem poderia passar pela Dinamarca, o local onde se desenrola a história de A Pequena Sereia. Foi assim que nasceu a teoria. O navio naufragado que Ariel explora é o mesmo navio dos pais de Anna e Elsa. Isto ligava os dois filmes a um único universo. Durante muito tempo, não passou de uma simples e divertida especulação. Mas depois, um dos realizadores de Frozen, que também trabalhou em Tarzan, Chris Buck, deitou achas para a fogueira. Ele afirmou que na sua versão pessoal, o rei e a rainha não tinham morrido. Foram dar a uma praia nas selvas, onde tiveram um filho, Tarzan. E só depois é que foram mortos por um leopardo. Claro que isto não é um cânone a 100%, mas o facto de os próprios criadores apoiarem e desenvolverem estas teorias diz muito. Para muitos fãs da Disney, tornou-se a confirmação não oficial, mas muito bem-vinda, da existência de um único universo de contos de fadas. A aclamada série Breaking Bad é famosa pela sua obsessiva atenção aos detalhes. E uma das teorias de fãs mais conhecidas baseia-se exatamente num desses detalhes, à primeira vista, irrelevante. Na segunda temporada, Jesse Pinkman começa a namorar uma jovem chamada Jane. O pai dela, Donald, trabalhava como controlador de tráfego aéreo. Depois de Walter White ter deixado Jane morrer devido a uma overdose, o pai dela, arrasado pela dor, comete um erro fatal no trabalho. Ele coloca 2 aviões de passageiros em rota de colisão, resultando num terrível desastre aéreo sobre Albuquerque. Os fãs, no entanto, suspeitaram que a história não era assim tão simples. Começaram a procurar na série por qualquer menção a estes voos antes da catástrofe. E encontraram. Num episódio, muito antes da tragédia, passa na televisão uma reportagem sobre uma pintura desaparecida de Georgia O'Keeffe. No final da temporada, quando os destroços dos aviões são mostrados, é possível detectar, no meio deles, o famoso urso de peluche rosa, com um olho partido, que aparecia nessa pintura. Ou seja, a série estava a insinuar o desastre antecipadamente, ligando-o às obras de arte que Jane tanto amava. O criador da série, Vince Gilligan, confirmou que todos estes detalhes foram colocados de forma intencional. Não foi mera coincidência, mas sim um brilhante exemplo de trabalho de guião, onde cada pormenor tem o seu peso, e os fãs conseguiram desvendá-lo. Vamos a uma galáxia muito, muito distante. Antes do lançamento do episódio 7 de Star Wars, o grande mistério era a origem da nova protagonista, Rey. Os fãs criaram dezenas de teorias. Ela seria filha de Luke Skywalker, neta de Obi-Wan Kenobi, ou até mesmo uma reencarnação de Anakin. Mas havia uma teoria mais obscura, para a qual alguns detalhes apontavam. O seu estilo de combate era muito agressivo, semelhante ao de Palpatine. Além disso, o seu poder na força era inato e não exigia treino prolongado, o que também fazia lembrar o Imperador. Assim nasceu a suposição. Rey seria descendente de Darth Sidious, o Imperador Palpatine. Muitos não gostavam desta ideia, pois parecia demasiado óbvia. No entanto, o filme A Ascensão de Skywalker acabou por confirmá-la. Descobriu-se que Rey era, de facto, neta de Palpatine, e que o seu pai a tinha escondido em Jakku para a proteger do avô. Isto gerou muita polêmica na comunidade, mas é inegável que os fãs que apostaram nesta teoria estavam certos. Eles viram pistas onde outros viam apenas coincidência e acabaram por prever uma das principais reviravoltas da nova trilogia. O Sexto Sentido, de M. Night Shyamalan, é um dos filmes mais famosos por ter um final surpreendente.
Mas e se eu disser que muitos espectadores decifraram a reviravolta principal muito antes do final? A teoria era simples. A personagem de Bruce Willis, o Dr. Malcolm Crowe, estava morta desde o início do filme. Ele foi assassinado por um ex-paciente logo na primeira cena. Toda a sua interação posterior com o mundo resume-se a comunicar com o rapaz, Cole, que, como sabemos, vê pessoas mortas. Os espectadores mais atentos aperceberam-se das pistas. Malcolm nunca fala com mais ninguém a não ser Cole. A sua esposa ignora-o constantemente, como se ele não estivesse lá. Não consegue abrir a porta do seu escritório. Usa a mesma roupa que vestia na noite da sua morte. Quando a teoria surgiu pela primeira vez, muitos consideraram-na um spoiler e uma invenção. No entanto, a cena final, na qual Malcolm toma consciência da verdade, pôs tudo no seu devido lugar. Este é o tipo de caso em que a teoria era tão lógica e tão bem sustentada por provas que a sua confirmação foi apenas uma formalidade. O próprio filme fornecia todas as dicas, e os fãs mais observadores conseguiram juntá-las num quadro completo. A série Doctor Who está repleta de mistérios, mas houve um em particular que torturou os fãs durante anos. Quem é River Song? Uma arqueóloga enigmática que conhece o futuro do doutor, mas para ele, ela é uma total desconhecida. As suas linhas do tempo seguem em direções totalmente opostas. Quando ela o encontra pela primeira vez, ela já sabe o seu nome verdadeiro e morre por ele. Já quando ele a encontra, ele não tem a mínima ideia de quem ela é. Os fãs formularam inúmeras teorias sobre a origem desta mulher. A mais popular e mais ousada sugeria que River Song era Melody Pond, a filha dos companheiros do doutor, Amy e Rory. Em apoio a essa teoria, havia o facto de que, num episódio, River sussurra o nome verdadeiro do doutor, algo que só a pessoa mais próxima dele poderia fazer. E noutro momento, é revelado que a palavra river, rio, na língua de um povo da Floresta Gama, tem o significado de song, canção. O argumentista Steven Moffat guiou habilmente os espectadores pela confusão, mas acabou por confirmar esta suspeita. No episódio Um Bom Homem Vai para a Guerra, ficamos a saber que o bebê de Amy e Rory foi raptado para ser transformado numa arma contra o doutor. E no final desse episódio, River revela que ela é, de facto, a Melody Pond adulta. Foi um momento chocante e extremamente emocional, que os fãs tinham previsto com uma precisão incrível. No universo dos quadrinhos, existe uma história que, por muito tempo, foi tida como uma mera invenção ousada dos fãs. Estamos falando da famosa saga A Piada Mortal, de Alan Moore, que narra uma das versões da origem do Coringa. No final dessa história, Batman e o Coringa, após mais um confronto sangrento, estão parados sob a chuva. O Coringa conta uma piada sobre dois malucos que tentam escapar de um hospício. Depois da piada, os dois caem na gargalhada. E no último quadrinho, o riso do Batman é subitamente interrompido, enquanto sua mão se estende na direção do ombro do Coringa. Os fãs levantaram a hipótese mais sombria, que neste momento, Batman, completamente quebrado, quebra seu código principal e mata o Coringa, torcendo o pescoço dele. Isso era sugerido tanto pelo riso que se interrompe, quanto pela ambiguidade do título, A Piada Mortal. Por longos anos, isso não passou de uma interpretação. Mas em 2013, o roteirista Grant Morrison, um dos mais renomados autores de HQs do Batman, em um podcast, apoiou totalmente essa teoria. Ele afirmou que para ele, o final é óbvio. Batman mata seu inimigo, e embora isso não seja considerado cânone absoluto para todo o universo DC, o fato de um dos principais ideólogos do Batman ter confirmado a suposição dos fãs torna a teoria praticamente oficial. O filme de animação Up, da Pixar, abre com uma das sequências mais comoventes e de partir o coração em toda a história, que resume toda a vida de Carl e da sua esposa Ellie. Após a morte dela, Carl decide concretizar o sonho partilhado, viajar até as lendárias cascatas do paraíso. Mas,
E se houvesse algo mais profundo nesta aventura? Os fãs criaram uma teoria que sugere que Carl Fredricksen morreu pacificamente enquanto dormia, na noite anterior a ser levado para o lar de idosos. Toda a sua subsequente viagem na casa voadora seria, na verdade, o seu percurso para o além, ou seja, a sua passagem para a vida após a morte. Vários elementos do filme apoiam esta interpretação. A casa, enquanto símbolo da sua ligação à vida terrena, eleva-o para cima, rumo aos céus. O rapaz, Russell, seria o seu anjo da guarda, que tenta desesperadamente ganhar as suas asas, que é a insígnia por ajudar idosos. As cascatas do paraíso seriam, literalmente, o paraíso. E Charles Muntz, o vilão, um anjo caído, incapaz de entrar no reino celestial. A teoria parecia lógica, embora fosse inegavelmente triste. Contudo, se pensarmos bem, esta visão não anula a beleza da história, apenas lhe confere uma profundidade adicional. A Pixar nunca confirmou nem desmentiu esta ideia oficialmente. No entanto, a própria estrutura narrativa e o simbolismo são tão fortes que, para muitos fãs, esta teoria se tornou o verdadeiro significado por detrás do filme. É um daqueles casos em que a confirmação dos criadores nem sequer é necessária, é tudo demasiado evidente. Durante 9 temporadas, a série Como Eu Conheci Sua Mãe narrou a jornada de Ted Mosby para encontrar a mãe dos seus filhos. No entanto, à medida que a trama avançava, os fãs começaram a notar sinais preocupantes. Todas as histórias sobre a mãe, Tracy, eram contadas no pretérito. Num episódio, Ted lê um livro e imagina envelhecer ao lado de Tracy, mas acaba a chorar. Noutro momento, ele comenta que nenhuma mãe deveria perder o casamento da filha. Todas estas pistas convergiram numa teoria bastante triste. Na época em que Ted contava a história, a mãe já não estava viva. Ela havia morrido, e Ted estava a contar aquela história aos filhos para, inconscientemente, obter a permissão deles para seguir em frente e reatar com Robin. Esta teoria era extremamente impopular. Os espectadores recusavam-se a aceitar tal final após 9 anos de espera e acusavam os seus defensores de pessimismo excessivo. Contudo, o final da série confirmou exatamente essa versão. Tracy realmente morrera devido a uma doença, e Ted acabou por se reunir com Robin. Isto provocou uma onda de indignação, mas os fãs que tinham seguido atentamente as pistas estavam certos. Eles desvendaram a amarga verdade que os argumentistas esconderam até ao último momento. O filme Alien, de Ridley Scott, deu origem a um universo inteiro. Mas logo no primeiro longa, havia um mistério que atormentava os fãs. A tripulação da Nostromo encontra no planeta LV-426 uma nave de uma raça alienígena que mais tarde seria apelidada de Jockeys Espaciais. Lá dentro, eles se deparam com um piloto gigante, cujo peito havia sido estourado, e um porão repleto de ovos de xenomorfo. Os fãs se perguntavam: será que esses seres altamente evoluídos criaram por conta própria uma arma biológica dessas? Ou eles também foram vítimas dela? A teoria mais forte dizia que os jockeys não eram os criadores, mas sim transportadores. Eles teriam encontrado os ovos em outro planeta e os estavam levando, talvez para estudo, mas um dos espécimes escapou e aniquilou toda a tripulação. Essa hipótese explicava tanto a aterrissagem forçada da nave, quanto a morte do piloto. Décadas depois, Ridley Scott voltou a este universo com o filme Prometheus, e ele confirmou integralmente o palpite dos fãs. Em Prometheus, somos apresentados à raça dos engenheiros, os tais jockeys, que criaram não o xenomorfo em si, mas sim um líquido preto capaz de provocar mutações em organismos vivos. O clássico xenomorfo, como se revelou, foi, na verdade, o resultado de uma cadeia acidental de infecções. Portanto, sim, os fãs estavam certos. A tripulação da Nostromo não se deparou com um arsenal de armas, mas sim com o palco de uma catástrofe biológica. Na série Sherlock da BBC,
Os criadores adoravam brincar com o público, escondendo referências e easter eggs das obras originais de Conan Doyle. Num dos livros, é mencionado o terceiro irmão Holmes, Sherringford, que superava em inteligência tanto Sherlock quanto Mycroft. Os fãs da série logo especularam que ele também apareceria no seu programa favorito. As insinuações estavam por toda a parte. Numa das temporadas, Mycroft chega a dizer: "Não estou com paciência para ressentimentos infantis, Sherlock. Tu sabes o que aconteceu com o outro." Esta frase incendiou a internet. Todos tinham a certeza de que a referência era ao terceiro irmão. As especulações começaram. Será que ele é o vilão? Estará ele a ajudar secretamente Sherlock? Mas a verdade revelou-se ainda mais chocante. Na quarta temporada, descobrimos que realmente havia um terceiro filho na família Holmes. Mas não era um irmão, e sim uma irmã. Eurus. Ela era uma gênia, mas também uma psicopata. Na infância, Eurus provocou um incêndio na propriedade da família e, como todos pensavam, tinha morrido. Na realidade, Mycroft tinha-a escondido numa prisão secreta para criminosos de alta periculosidade. Portanto, os fãs acertaram no essencial. O terceiro Holmes existe. Enganaram-se apenas no gênero, mas desvendaram o mistério principal. Mas aqui está um exemplo de uma teoria que os próprios criadores confirmaram, embora com alguma relutância. Na série animada A Lenda de Korra, as duas principais protagonistas femininas, Korra e Azami, passaram grande parte da história a competir pelo coração de um rapaz, Mako. Os fãs, no entanto, notaram que, com o tempo, a relação delas se tornava cada vez mais íntima e afetuosa. Elas apoiavam-se, cuidavam uma da outra, e havia entre elas uma química inegável, algo que nunca sentiram com nenhum personagem masculino. Foi assim que nasceu a teoria Korra-Sami. Os fãs escreveram fanfics, criaram artes e passaram a acreditar que Korra e Azami acabariam juntas no final da série. Para uma série infantil no canal Nickelodeon, isso parecia impensável. Mas os criadores arriscaram-se e deram este passo audacioso. Na cena final da série, Korra e Azami caminham de mãos dadas em direção ao mundo espiritual, olhando uma para a outra com ternura. Tudo foi feito de forma muito sutil, sem beijos ou declarações diretas. Muitos nem sequer perceberam a referência. Mas os criadores da série, Brian Konietzko e Michael Dante Di Martino, confirmaram mais tarde e de forma oficial nos seus blogs. Sim, Korra e Azami são um casal. Estão apaixonadas. Este foi um passo gigantesco para a representação na animação infantil. E tudo graças aos fãs que viram e acreditaram neste amor. Clube da Luta, de David Fincher, é mais um filme com um final icônico que o público mais atento conseguiu decifrar bem antes. A teoria sustentava que o narrador, interpretado por Edward Norton, e Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, eram, na verdade, a mesma pessoa. Ou melhor, Tyler era o alter ego do narrador, sua projeção, a personificação de tudo o que ele queria ser: destemido, livre e um anarquista. As pistas estavam espalhadas por todo o filme. Tyler aparece por uma fração de segundo em vários frames, mesmo antes de eles se conhecerem. Quando eles lutam, parece claramente que o narrador está a lutar consigo mesmo. Numa cena de carro, é Tyler quem está a conduzir, mas no momento seguinte, percebemos que é o narrador ao volante e o banco do passageiro está vazio. Em outra cena, Tyler está a falar ao telefone, mas se ouvirmos com atenção, percebemos que a voz que está, de facto, a falar é a do narrador. Todos estes detalhes se encaixavam no quadro de um transtorno dissociativo de identidade. E claro, o final, onde o narrador simula um tiro na própria cabeça para matar Tyler, confirmou essa teoria a 100%. Este é um exemplo clássico de como o cinema recompensa os espectadores atentos, permitindo que eles próprios cheguem à verdade. O universo Marvel está de volta, depois de Vingadores Endgame.
do estalar de dedos de Thanos que eliminou metade da população, seguido pelo estalar de dedos do Hulk que trouxe toda a gente de volta, os fãs começaram a refletir sobre as consequências. O que aconteceria se milhares de milhões de pessoas regressassem de repente aos seus lugares, 5 anos depois? Isto só poderia gerar um caos global. Pessoas a voltar para casas que já foram vendidas, a regressar a empregos que foram preenchidos, a reaparecer em aviões que já tinham aterrado há muito tempo. Isto deu origem à teoria de que as consequências do salto, ou blip, como lhe chamaram, seriam catastróficas, tornando-se o tema central dos futuros projetos. E a série Falcão e o Soldado de Inverno baseou completamente o seu enredo nesta teoria. Vimos um mundo a tentar lidar com o caos. Surgiram campos de refugiados para os regressados. Formaram-se grupos extremistas que acreditavam que o mundo estava melhor na época de Thanos. As fronteiras entre nações ficaram difusas. A série demonstrou que o regresso dos heróis não foi um final feliz. Foi sim o início de um mundo novo, complexo e instável. E os fãs que previram exatamente este desenvolvimento de eventos acabaram por ter toda a razão. A série Lost continha tantos mistérios que as teorias dos fãs surgiam a toda hora. Mas uma das primeiras e mais populares envolvia a personagem John Locke. Desde o início, ficamos a saber que, antes do acidente de avião, John estava paralisado e preso a uma cadeira de rodas. Mas na ilha, ele é milagrosamente curado e volta a andar. Os fãs levantaram logo a hipótese de que isto não era um mero milagre. A ilha possuía propriedades místicas e curativas. Esta teoria provou ser fundamental para todo o enredo subsequente e foi confirmada repetidas vezes. Rose, por exemplo, que sofria de cancro, sentia-se perfeitamente saudável na ilha. O lugar podia curar feridas e, como se descobriu mais tarde, até afetar o tempo e o espaço. No final, descobriu-se que no coração da ilha havia uma fonte de energia, uma espécie de luz, que era a causa de todas as anomalias. Portanto, a suspeita dos fãs sobre o poder de cura da ilha não estava apenas correta. Ela era a chave para a compreensão de toda a mitologia da série. Eles perceberam a essência principal do programa logo nos primeiros episódios. O filme Inception, de Christopher Nolan, presenteou os espectadores com um dos finais mais controversos e discutidos da história do cinema. O peão, o totem do protagonista, Dominic Cobb, continua a girar. Se cair, é a realidade. Se não cair, é um sonho. O ecrã escurece antes que consigamos ter a resposta. Mas os fãs não se conformaram. Eles criaram uma teoria que não depende do peão. A teoria da aliança de casamento. Os espectadores mais atentos notaram que, ao longo do filme, Cobb só usa a aliança de casamento quando está num sonho. Nas cenas que decorrem na realidade, não há anel no seu dedo. Analisemos agora a cena final. Cobb atravessa o aeroporto e encontra os seus filhos. E na sua mão não está a aliança. Para os fãs, isto tornou-se a prova irrefutável de que o final acontece na realidade e de que Cobb regressou realmente a casa. O próprio Christopher Nolan sempre evitou dar uma resposta direta, dizendo que para Cobb isso já não era importante. No entanto, ele nunca desmentiu a pista da aliança. É um pequeno detalhe, fácil de ignorar, mas que fornece uma resposta clara à questão central do filme. E foi uma pista descoberta exclusivamente pelos fãs. Na série animada Gravity Falls, da Disney, os mistérios não eram só um elemento da trama, eram a própria essência, o ADN do programa. Todos os episódios escondiam mensagens cifradas, que os fãs dedicados decifravam usando chaves e códigos diferentes. Um dos maiores enigmas girava em torno do autor dos misteriosos diários que o Dipper encontra. Nos créditos finais de cada episódio, surgia por um instante uma página com um criptograma. Os fãs começaram imediatamente a decifrá-los e a juntar as peças do quebra-cabeças. As mensagens davam pistas sobre a existência de uma sociedade secreta,
e que havia alguém na cidade que detinha todos os segredos. E mais importante, num dos diários estava a frase: "Infelizmente, o meu irmão gêmeo." Foi assim que nasceu a teoria dos fãs. Stan Pines, o proprietário da Cabana do Mistério, tinha um irmão gêmeo, e esse irmão era o verdadeiro autor dos diários. As evidências não paravam de surgir. Num episódio, por exemplo, o Stan olha para um baloiço onde antigamente duas crianças se balançavam. Além disso, a sua casa tinha símbolos misteriosos que coincidiam com os rabiscos do diário. E, finalmente, a meio da segunda temporada, a teoria confirmou-se. Descobrimos que Stan tinha, de facto, um irmão gêmeo chamado Ford, um cientista genial que escreveu os diários e ficou preso numa outra dimensão. E Stan passou a vida toda a tentar desesperadamente trazê-lo de volta. Foi um verdadeiro triunfo para a comunidade de fãs, que desvendou este mistério letra por letra, ponto por ponto. Desde a primeira temporada, a série Stranger Things fascinou o público com sua atmosfera oitentista e o aterrorizante mundo inverso. No entanto, os fãs começaram a investigar mais a fundo e levantaram a hipótese de que o monstro Demogorgon e a garota com superpoderes, a 11, seriam os dois lados da mesma moeda. A teoria sugeria que o Demogorgon era uma espécie de reflexo sombrio da 11, uma projeção dela no mundo inverso. Quando ela se encontra em estado de estresse ou utiliza seus poderes, o monstro ganha atividade. Ao tocá-lo em suas visões, ela inadvertidamente abria o portal para o mundo real. No final da primeira temporada, o fato de 11 desaparecer junto com o Demogorgon, após destruí-lo, só reforçou essa teoria sobre a ligação inseparável entre os dois. Em entrevistas, os criadores da série, os irmãos Duffer, confirmaram que essa interpretação estava de fato muito próxima de seu conceito original. Eles afirmaram que o mundo inverso representa um reflexo do subconsciente humano, e o Demogorgon seria a materialização física dos medos e traumas da 11, gerada pelos seus próprios poderes. Portanto, sim, o monstro e a protagonista estavam ligados de forma muito mais íntima do que se imaginava inicialmente. E os fãs perceberam essa conexão. Os videojogos são uma fonte inesgotável de teorias de fãs. Uma das mais famosas está ligada à série Mass Effect. No final da terceira parte, o comandante Shepard precisa fazer uma escolha que ditará o destino da galáxia. No entanto, o final foi tão controverso e, para muitos, decepcionante, que os fãs desenvolveram a chamada teoria da doutrinação. Segundo essa teoria, a maior parte dos eventos finais não acontece na realidade, mas sim na mente de Shepard, que está sob a influência mental dos Reapers. As evidências eram convincentes. A paleta de cores das opções de escolha, vermelho, azul e verde, alinhava-se com a ideologia dos vilões. Certos efeitos sonoros estavam distorcidos e as personagens agiam de forma estranha. Os fãs argumentavam que a escolha certa era a destruição, a opção vermelha, pois era a única que permitiria a Shepard sobreviver e derrotar o impacto mental. Os desenvolvedores da BioWare permaneceram em silêncio por um bom tempo, mas acabaram por lançar uma versão estendida do final, adicionando mais detalhes à narrativa. Embora não tenham confirmado a teoria diretamente, muitas das novas cenas e diálogos encaixavam-se perfeitamente, como se estivessem a piscar o olho aos fãs e a dizer: "Vocês estão no caminho certo." Para muitos jogadores, essa teoria acabou se tornando a única explicação canônica para o final tão controverso. Vamos voltar ao universo Disney para falar sobre vilões. No filme A Bela e a Fera, Gaston é apresentado como o principal antagonista. Ele é narcisista, rude e obcecado em se casar com a Bela. Mas e se o verdadeiro vilão não for ele? Fãs levantaram a teoria de que a verdadeira malvada é a própria feiticeira que amaldiçoou o príncipe Adam. Vamos analisar os fatos. Ela amaldiçoou um garoto de 11 anos, por ele não ter deixado uma velha estranha entrar no castelo no meio da noite, simplesmente por causa da aparência dela.
Isso é uma punição bastante cruel para um erro cometido por uma criança. Ela amaldiçoou não apenas ele, mas todos os criados, que não tinham culpa absolutamente nenhuma. Ela deu a ele um prazo até o seu 21º aniversário para encontrar o amor. Caso contrário, todos eles permaneceriam amaldiçoados para sempre. Essencialmente, ela fez a vida de dezenas de inocentes depender do sucesso romântico de um adolescente transformado em monstro. Essa teoria ganhou uma confirmação inesperada no remake live action de 2017. Nele, é mostrado que a feiticeira, disfarçada de Agathe, morou na aldeia o tempo todo, observando os acontecimentos, mas sem intervir até o final. Isso torna a imagem dela ainda mais sinistra. Ela não apenas puniu, ela organizou um experimento social cruel. Na série Dexter, o protagonista é um assassino em série que só mata outros assassinos. Por 8 temporadas, ele seguia pelo famoso Código de Harry, estabelecido por seu pai adotivo. No entanto, o final da série, em que Dexter se torna um lenhador, decepcionou praticamente todos os telespectadores. Isso levou os fãs a buscarem explicações alternativas e a criarem uma teoria que, para muitos, melhora significativamente a série. De acordo com essa teoria, a maior parte da narrativa seria, na verdade, uma visão pré-morte que Dexter tem no corredor da morte. O Dexter real teria sido capturado ainda na primeira temporada. Todas as temporadas seguintes seriam meras fantasias sobre como ele poderia ter continuado sua matança, encontrado amor, constituído família e até alcançado alguma redenção. Essa explicação resolve muitas inconsistências lógicas e as coincidências improváveis que permitiram a Dexter escapar da justiça tantas vezes. Ela também justifica o comportamento atípico de alguns personagens, pois, no fim das contas, tudo estaria acontecendo dentro da mente dele. Clyde Phillips, ex-produtor e roteirista da série, que deixou a produção após a 4ª temporada, revelou em uma entrevista qual era o final que ele havia planejado. Na sua concepção, na cena final, Dexter seria executado e, no momento da morte, ele veria os rostos de todas as suas vítimas. Esse desfecho se alinha perfeitamente com a teoria dos fãs. Embora uma conclusão diferente tenha sido filmada, para muitos admiradores, é essa teoria que representa o verdadeiro fim da história de Dexter Morgan. Na trilogia O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, o Coringa, na interpretação de Heath Ledger, alcançou o status de ícone. Mas quem ele realmente é? Ele próprio conta diversas versões sobre seu passado, e sabemos que nenhuma delas corresponde à verdade. Os fãs, no entanto, levantaram uma teoria fascinante. O Coringa seria um ex-militar, especialista em operações psicológicas, que sofre de transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT. Muitos pontos sustentam essa ideia. Ele demonstra um domínio magistral no manuseio de armas e explosivos. É um tático e estrategista genial, capaz de prever os movimentos da polícia e da máfia com várias jogadas de antecedência. Sua filosofia do caos seria, na verdade, uma reação direta aos horrores da guerra que ele testemunhou. Ele não busca riqueza. Seu objetivo é provar que a civilização não passa de uma fina camada superficial que esconde a loucura inerente. Ele está constantemente a testar as pessoas, colocando-as em situações extremas, como na famosa cena dos 2 ferries. Embora essa teoria não tenha confirmação oficial, ela explica tão bem todos os aspectos da personagem, as suas habilidades, os seus motivos e a sua loucura, que foi amplamente aceite por uma vasta parte da comunidade de fãs. Ela transforma o Coringa de um simples maníaco numa figura trágica, um produto do próprio sistema que ele tenta desmantelar. A série Breaking Bad está de volta à nossa lista, desta vez com uma teoria sobre a origem do dinheiro de Walter White. Logo no início da série, Walt e os seus antigos sócios, Elliot e Gretchen Schwartz, criaram a empresa Grey Matter. Walt vendeu a sua parte por apenas $5.000,
e pouco tempo depois, a empresa passou a valer milhares de milhões. A versão oficial para a sua saída é que ele teve medo do sucesso e abandonou o negócio. No entanto, os fãs acreditam que a verdadeira razão é muito mais profunda. A teoria sugere que a Grey Matter se baseou na pesquisa de Walt em cristalografia. O problema é que essa pesquisa exigia componentes caros, que Walt, como estudante pobre, não podia pagar. É aí que a teoria se conecta. Ele começou a cozinhar metanfetaminas para financiar o seu trabalho científico. Isso explicaria a facilidade e o profissionalismo com que ele começou a produzir a droga logo no episódio piloto. Ele já tinha experiência prévia. Ele só saiu da empresa porque Elliot e Gretchen descobriram o seu passado criminoso e compraram a sua parte para protegerem a reputação da companhia. Esta teoria transforma toda a série numa história trágica sobre um homem que passou a vida inteira a tentar fugir do mundo do crime, mas acabou por regressar a ele quando foi diagnosticado com cancro. O criador da série, Vince Gilligan, nunca confirmou isto de forma direta, mas disse em várias entrevistas que gosta muito desta teoria e que ela faz todo o sentido. No universo de Harry Potter, circula mais uma teoria fascinante ligada às relíquias da morte. O conto dos três irmãos, presente nas histórias do Bardo Beedle, narra a história de três feiticeiros que conseguiram enganar a morte e receberam dela os seus presentes: a varinha de sabugueiro, a pedra da ressurreição e a capa da invisibilidade. Os fãs de imediato encontraram nesta fábula uma semelhança impressionante com o destino dos três protagonistas centrais da saga. Voldemort, tal como o irmão mais velho, era obcecado por poder e procurou incessantemente a varinha mais poderosa, acabando por encontrar a própria ruína. Já Severus Snape, seguindo o padrão do irmão do meio, passou a vida a lamentar a morte da sua amada, Lily Potter, e acabou por morrer, desejando apenas reunir-se com ela. E Harry Potter, à semelhança do irmão mais novo, aceitou a sua mortalidade. Usou a capa da invisibilidade não por vaidade, mas sim para proteção, e no final, saudou a morte como uma velha amiga. Mas a teoria não parou por aí. Se eles são os irmãos, quem é, afinal, a morte? A resposta dos fãs é Albus Dumbledore. Foi ele quem, em diferentes momentos da vida, possuiu as três relíquias. Foi também ele que, essencialmente, entregou a capa e a pedra a Harry. E de forma crucial, a sua própria morte serviu de catalisador para a batalha final. Quando contaram esta elaborada teoria a J.K. Rowling, ela ficou encantada. Ela escreveu no Twitter: Dumbledore ser a morte. É uma teoria linda e faz todo o sentido para mim. Com o tempo, a franquia Terminator tornou-se um pouco confusa devido às viagens temporais, mas os fãs sempre se esforçaram para encontrar alguma lógica. No filme O Exterminador Implacável 2, O Dia do Julgamento, descobrimos que a corporação Cyberdyne Systems criou a Skynet com base no chip e no braço do T-800 do primeiro filme. Isto cria um paradoxo temporal. A Skynet só existe porque enviou o exterminador ao passado para garantir a sua própria existência. Os fãs chamaram a isso de ciclo de predestinação. A teoria sugeria que era impossível quebrar este ciclo e que quaisquer tentativas de mudar o futuro apenas levariam à sua concretização. E, inesperadamente, Terminator Genisys confirmou essa ideia, embora de uma forma distorcida. Na nova linha temporal, os heróis tentam novamente evitar o dia do julgamento, mas descobre-se que a Skynet agora não é apenas um programa militar. É um sistema operacional global, chamado Genisys. Ou seja, ao tentar destruir a Skynet, os heróis acabaram por facilitar a sua evolução para uma forma nova e mais sofisticada. Isto confirmou a teoria sombria dos fãs, que combater a Skynet é inútil. Ela é uma parte inevitável do desenvolvimento tecnológico, e qualquer ação contra ela apenas acelera a sua chegada. Na série A Teoria do Big Bang,
Sheldon Cooper tem um inimigo declarado, o ator Will Wheaton, que faz o papel dele próprio. A rivalidade entre os dois começou quando, na infância, Sheldon foi a uma convenção para conhecer Wheaton, mas o ator acabou por não aparecer. Os fãs sempre acharam essa história um bocado esquisita e suspeitaram que havia algo de mais profundo por trás disso. Começou a circular uma teoria de que o Will Wheaton, na verdade, era o oposto total da sua persona na série, que ele não era mau nem egoísta, mas sim uma pessoa gentil e atenciosa, e que deveria ter havido uma razão muito forte para ele ter faltado àquela convenção, e que todo o seu papel de vilão na série era apenas um jogo, uma brincadeira que ele mantinha para irritar o Sheldon. Essa teoria acabou por se confirmar num dos episódios. Will Wheaton revela a Leonard que, no dia da convenção, a sua avó tinha morrido e ele teve de ir ao funeral. Ele até tentou pedir desculpa a Sheldon, mas este recusou-se a ouvi-lo. Isto muda completamente a dinâmica da relação entre os dois. Afinal, Sheldon passou anos a odiar alguém que não tinha culpa de nada, enquanto Will Wheaton aguentava estoicamente os ataques do cientista. Essa revelação não só tornou a personagem de Wheaton muito mais complexa e cativante, como também provou que os fãs que acreditavam na sua bondade estavam certos. O filme Duro de Matar é um clássico atemporal do cinema de ação. Mas os fãs sempre se perguntaram por que o plano do vilão principal, Hans Gruber, era tão absurdamente complicado. Invadir um arranha-céu, fazer reféns, exigir a libertação de terroristas, tudo isso só para arrombar um cofre e roubar títulos. A teoria mais aceita é que o plano original de Hans era bem diferente, e que a chegada de John McClane o alterou completamente. Inicialmente, Gruber pretendia abrir o cofre de forma discreta e silenciosa durante a festa de Natal, enquanto todos estivessem distraídos. Mas, de repente, McClane apareceu, forçando Hans a improvisar. Ele armou todo aquele teatro de terrorismo para desviar a atenção da polícia e do FBI, ganhando tempo para que seus homens trabalhassem no cofre. Essa teoria, inclusive, foi confirmada pelo roteirista do filme, Steven E. de Souza. Ele revelou que, na concepção original, em uma das cenas, McClane e Hans deveriam sincronizar seus relógios, e seria revelado que eles usavam o mesmo modelo. Este seria um toque sutil para mostrar que ambos eram homens do sistema, apenas em lados opostos das barricadas. E sim, o roteirista confirmou. A aparição de McClane forçou Hans a transformar um roubo em um ato terrorista. Ou seja, John McClane não apenas impediu um assalto, ele acabou sendo o catalisador que o provocou. Na primeira temporada de True Detective, os detetives Rust Cole e Marty Hart investigam uma série de assassinatos rituais associados ao culto do Rei Amarelo. Ao longo da temporada, eles perseguem a família Tuttle, um clã influente cujos membros detêm posições de alto poder. Contudo, no final, eles capturam apenas um executor, um jardineiro chamado Errol Childress. Muitos espectadores ficaram desapontados, sentindo que os verdadeiros arquitetos do mal haviam escapado impunes. No entanto, os fãs desenvolveram a teoria do círculo plano do tempo, fundamentada na filosofia de Rust Cole. Segundo essa teoria, a história é cíclica, e o mal jamais pode ser erradicado por completo. A prisão de Childress não representa o fim, mas apenas a conclusão de uma volta na espiral. O culto dos Tuttle continuará a existir, e no futuro surgirão novos heróis que, inevitavelmente, voltarão a combatê-lo. O criador da série, Nick Pizzolatto, confirmou totalmente essa interpretação em uma entrevista. Ele afirmou que deixou o final deliberadamente aberto, a fim de mostrar que o mundo não se divide apenas em preto e branco. Os detetives venceram a batalha, mas não a guerra. E esse confronto cíclico entre o bem e o mal deve continuar para sempre. Portanto, os fãs que enxergaram no final não uma falha no roteiro, mas sim uma profunda ideia filosófica, estavam absolutamente corretos. A série animada Samurai Jack
Contava a história de um samurai que foi lançado num futuro distante pelo vilão Aku. Ao longo de 4 temporadas, Jack tentou regressar ao passado. No entanto, o final ficou bastante em aberto. 13 anos depois, estreou a 5ª e última temporada, que se mostrou muito mais sombria e adulta. Nela, Jack perdeu a sua espada e a esperança. Os fãs notaram que o mundo do futuro tinha mudado. Tornou-se mais violento e a tecnologia avançou muito. Foi assim que nasceu a teoria. Um período vasto de tempo se passou entre a 4ª e a 5ª temporadas, possivelmente várias décadas. Jack tinha parado de envelhecer devido a um efeito colateral da sua viagem no tempo, mas o mundo à sua volta continuava a mudar sob o jugo de Aku. O criador da série, Genndy Tartakovsky, confirmou que a 5ª temporada se passa 50 anos após os eventos da 4ª. Isso explicou tanto o desespero de Jack, quanto a mudança do mundo, e também o porquê dele se ter tornado tão duro e cansado. 50 anos de luta infrutífera destruiriam qualquer um. Esta confirmação tornou a temporada final ainda mais trágica e poderosa, provando mais uma vez a perspicácia dos fãs. No universo de Star Wars, há uma personagem que, devido a um único filme infeliz, acabou por ser alvo de chacota: Jar Jar Binks. Mas e se este Gungan desastrado não for quem parece? Uma teoria bombástica surgiu no Reddit, alegando que Jar Jar Binks é, na verdade, um poderoso Lord Sith que manipulou secretamente todos os eventos. As provas eram surpreendentemente convincentes. Jar Jar está sempre no lugar certo, na hora certa. A sua incompetência em combate parece uma forma de arte marcial altamente especializada. Ele até usa gestos que se assemelham a truques mentais dos Jedi para convencer os outros. Foi precisamente ele quem propôs a concessão de poderes de emergência a Palpatine, o que no fundo levou à criação do Império. A teoria sugeria que Jar Jar era um aprendiz ou parceiro de Palpatine, que se fazia passar por tolo para que ninguém suspeitasse das suas verdadeiras intenções. O ator que interpretou Jar Jar, Ahmed Best, confirmou que muito desta teoria é verdade. Segundo ele, a personagem deveria ter sido muito mais sinistra inicialmente, e a sua transformação num vilão estava planeada para os filmes seguintes. Contudo, devido à reação negativa do público, George Lucas abandonou a ideia e substituiu-o pelo Conde Dooku, ou seja, estivemos a um passo de ver Darth Jar Jar, e os fãs acertaram na mosca. A série House of Cards acompanhou a ascensão implacável do político Frank Underwood, que não olhava a meios para chegar ao poder. Uma das suas características distintivas era a chamada quebra da quarta parede. Ele falava constantemente de forma direta conosco, os espectadores, transformando-nos nos seus cúmplices. Os fãs teorizaram que isto não era apenas um recurso artístico. A teoria defendia que nós, o público, éramos uma espécie de amigo imaginário ou confessor de Frank, a quem ele contava a sua história. Talvez estivesse a escrever as suas memórias ou a dar uma entrevista. Esta teoria ganhou um desenvolvimento inesperado quando, na 5ª temporada, a sua esposa, Claire Underwood, também olhou diretamente para a câmera e se dirigiu ao público. Os fãs rapidamente criaram uma nova hipótese. Claire sempre soubera da nossa existência, mas optou por ficar calada. Agora, ela estava a assumir o controle da narrativa. Depois de Kevin Spacey ter sido afastado da série, a temporada final foi inteiramente dedicada a Claire, e foi nela que esta teoria se confirmou. Claire não só falava conosco, como também competia com Frank pela nossa atenção, lutando pelo direito de contar a sua própria versão da história. O final demonstrou que a quarta parede era, afinal, um campo de batalha pelo seu legado. Os fãs que viram neste recurso algo mais do que um simples truque estavam certos. Há uma cena icônica em Parque dos Dinossauros, onde o Tiranossauro Rex persegue um jipe. Os personagens insistem que precisam acelerar, mas o T-Rex não fica para trás. Na cena,
O velocímetro do Jeep mostrava cerca de 35 milhas por hora. Os fãs paleontólogos reagiram de imediato, argumentando que isso era impossível. Pelos cálculos científicos, um tiranossauro não conseguiria correr a mais de 15 ou 20 milhas por hora. Isto ficou conhecido como um erro científico grave no cinema. No entanto, no filme Mundo Jurássico, surgiu uma nova teoria que transformou este erro num elemento canônico da história. No novo parque, os dinossauros são criados através de engenharia genética, misturando o ADN de diferentes espécies para os tornar mais espetaculares. Uma das personagens afirma: nenhum dinossauro no parque é puro. Sempre adicionamos ADN de sapo para preencher as lacunas no genoma. E agora, tornamo-los maiores, mais ruidosos e com mais dentes. Esta frase foi a chave. Os fãs logo levantaram a hipótese de que os dinossauros do parque original também não eram puros. O seu ADN tinha sido modificado para os tornar mais rápidos e assustadores. Foi por isso que o T-Rex conseguiu correr a essa velocidade. O argumentista de Mundo Jurássico, Colin Trevorrow, confirmou que esta ideia foi introduzida intencionalmente, precisamente para justificar as imprecisões do primeiro filme. Foi assim que uma teoria de fãs corrigiu, a posteriori, um erro científico. Embora a série Futurama seja famosa pelo seu humor, ela também nos presenteia com momentos incrivelmente tocantes. Um desses momentos envolve o cão de Fry, o Seymour. Num episódio, Fry encontra os restos fossilizados do seu cão e decide que quer cloná-lo. Mas ele desiste no último momento, após descobrir que Seymour tinha vivido mais 12 anos após o seu desaparecimento. Fry assume que o cão o tinha esquecido e que teve uma vida feliz com um novo dono. A cena final, que mostra Seymour a esperar por Fry na pizzaria durante o resto da sua vida, partiu o coração de milhões de espectadores. No entanto, os fãs não conseguiram aceitar este final e criaram uma teoria para o justificar. No filme de longa-metragem Bender's Big Score, O Grande Assalto de Bender, Fry cria um duplicado temporal de si mesmo que fica a viver no passado, no século XXI. A teoria sugere que foi exatamente esse duplicado de Fry, o tal novo dono de Seymour. Ou seja, o cão não esperou em vão. Ele viveu uma vida feliz ao lado de uma cópia de Fry. Esta teoria tornou-se tão popular e logicamente convincente que os argumentistas decidiram torná-la canônica. Num dos episódios seguintes, essa ideia foi abertamente confirmada, mostrando que o duplo temporal de Fry, de facto, cuidou de Seymour. Foi assim que os fãs conseguiram corrigir uma das cenas mais tristes na história das séries de animação. No filme Matrix, Neo descobre que todo o seu mundo é, na verdade, uma simulação computacional. Mas e se isso não for toda a verdade? Os fãs desenvolveram uma teoria complexa chamada Matrix dentro da Matrix. De acordo com ela, Zion, a cidade das máquinas, não é o mundo real, mas sim outro nível de simulação, ainda mais profundo. Este novo nível foi criado pelas máquinas especificamente para aqueles humanos que não conseguiam aceitar a Matrix original. Zion dá-lhes a ilusão de luta e de liberdade, mas, na verdade, continuam sob controlo. As provas eram indiretas, mas bastante intrigantes. Como é que Neo, no final do segundo filme, conseguiu usar os seus poderes no mundo real e parar os sentinelas robóticos apenas com a força da mente? E como é que o agente Smith conseguiu tomar posse do corpo de um humano e entrar em Zion? A teoria sugere que isto só seria possível se Zion também fosse um programa. As irmãs Wachowski nunca deram uma resposta direta. No entanto, o jogo The Matrix Online, que oficialmente dava continuidade à história da trilogia, continha indícios que confirmavam esta teoria. E no filme mais recente, Matrix Resurrections, a ideia de simulações de vários níveis e do controle sobre a realidade tornou-se central. Portanto, embora um sim direto nunca tenha sido dado, toda a evolução da franchise aponta para que os fãs estivessem certos e que não há realmente saída da Matrix. No primeiro filme dos Vingadores,
Existe aquela cena icônica onde Loki se entrega ao Capitão América e ao Homem de Ferro. Essa rendição sempre soou estranha, afinal, ele tinha capacidade de sobra para lhes dar combate. Os fãs logo suspeitaram. Só podia ser um plano muito mais astuto. A ideia de Loki era se render de propósito para ter acesso ao Helicarrier da SHIELD e desintegrar a equipe dos Vingadores de dentro para fora. Seu objetivo final não era meramente dominar a Terra, mas sim colocar os heróis em rota de colisão, explorando suas fraquezas e os conflitos internos da equipe. Ele sabia perfeitamente que a bordo estava o cetro, contendo a joia da mente, um artefato capaz de amplificar as emoções negativas. A contagem de Loki era simples. Os heróis iriam se desentender. O Hulk perderia o controle e o navio seria destruído. E de fato, o plano quase funcionou. Os Vingadores entraram em um conflito intenso, e apenas a trágica morte do agente Coulson conseguiu reacender neles o senso de união. Por muitos anos, essa ideia permaneceu apenas no campo da especulação dos fãs. Mas na série Loki, ela foi, em essência, totalmente confirmada. Em um dos episódios, é apresentada uma variante de Loki que conseguiu executar esse plano com sucesso, derrotando os Vingadores e, finalmente, dominando a Terra. Isso provou, sem sombra de dúvidas, que a intenção original do Deus da Trapaça era essa: não usar a força bruta, mas sim a manipulação sutil. E aqueles fãs que nunca acreditaram em uma rendição simples, acertaram o plano de Loki desde o princípio. O filme O Iluminado, de Stanley Kubrick, é um verdadeiro manancial para teóricos da conspiração e fãs dedicados. Uma das teorias mais famosas afirma que o filme é, na verdade, uma confissão velada de Kubrick de que ele ajudou o governo do Zé Brasil a forjar a alunagem. Parece loucura, mas as provas apresentadas são, no mínimo, intrigantes. O rapaz, Danny, veste uma camisola com o desenho do foguetão Apollo 11. O número do quarto proibido é o 237. A distância média entre a Terra e a Lua é de 238 mil milhas. Os fãs acreditam que Kubrick alterou intencionalmente o número para fazer alusão à falsificação. Numa das cenas, Danny brinca num tapete cujo padrão se assemelha a uma plataforma de lançamento. Quando ele se levanta, a imagem que fica é a de um foguetão a descolar. A própria história do Hotel Overlook, construído sobre um cemitério indígena, é interpretada como uma metáfora do engano do governo americano ao seu próprio povo. Esta teoria foi detalhadamente explorada no documentário Room 237. Claro que nunca houve qualquer confirmação oficial. No entanto, dado o perfeccionismo de Kubrick e o seu amor pelo simbolismo, muitos estão convencidos de que ele realmente deixou esta mensagem secreta no filme. Este é um daqueles casos em que a teoria é tão convincente que já não necessita de confirmação para ser acreditada. Na série The Office, o relacionamento entre Pam e Jim é sem dúvida um dos eixos centrais da narrativa. Mas os fãs sempre se questionaram. Afinal, o que estava escrito naquele bilhete que o Jim colocou no bule, entregue a Pam no episódio de Natal da segunda temporada? Ele acabou por retirá-lo antes mesmo que a Pam pudesse ter a chance de o ler. E só no 9º e último ano da série é que ele finalmente a entrega o bilhete. Embora não saibamos o conteúdo da mensagem, testemunhamos a reação da Pam. Ela desaba a chorar, visivelmente emocionada e feliz. Durante anos, os fãs criaram inúmeras teorias e especulações. Recentemente, porém, a atriz Jenna Fischer, que deu vida à personagem Pam, resolveu desvendar o mistério num podcast. Ela contou que o realizador pediu ao ator John Krasinski, que interpretava Jim, que escrevesse uma carta de despedida pessoal dirigida a ela, Jenna, a atriz e amiga com quem tinha trabalhado durante 9 anos. Ou seja, o que vemos em cena não é a reação da Pam às palavras do Jim, mas sim a reação autêntica da Jenna ao que o John lhe escreveu. Foi um momento incrivelmente íntimo e emocional
que a produção decidiu manter no corte final da série. A teoria dos fãs de que o bilhete continha algo de extremamente importante e pessoal acabou por se confirmar, e foi ainda mais comovente e tocante do que todos poderiam ter imaginado. Em Toy Story, o grande medo dos brinquedos é que Andy cresça e perca o interesse em brincar com eles. Mas o que é que acontece aos brinquedos a seguir? Os fãs mais atentos notaram que a mãe de Andy, numa determinada cena, usa um chapéu de cowboy, quase idêntico ao da Jessie no segundo filme. No terceiro filme, descobrimos que a Jessie teve uma dona chamada Emily, que, tal como o Andy, cresceu e a acabou por doar. E foi assim que nasceu a teoria. A mãe de Andy é, na verdade, a Emily já adulta. Isto explica de onde veio o chapéu e por que é que ela tem tanto carinho pelos brinquedos do filho. Afinal, ela própria passou pela dor dessa despedida. Esta teoria torna a história ainda mais cíclica e comovente. Lee Pitt, um dos artistas e animadores da Pixar, confirmou-o indiretamente numa entrevista. Ele disse: "Não vos posso garantir se é verdade ou não, mas gosto de acreditar que sim." E apesar de não ser uma confirmação oficial a 100%, para a maioria dos fãs, isto bastou. É um detalhe muito bonito que se encaixa na perfeição no universo de Toy Story, tornando-o ainda mais rico e profundo. No universo de O Senhor dos Anéis, as águias são uma fonte de debate interminável. Afinal, por que é que elas não deixaram simplesmente o Frodo e o Sam no Monte da Perdição? A resposta oficial é simples. Isso teria atraído imediatamente a atenção de Sauron. Mas os fãs foram mais longe e desenvolveram uma teoria que explica a confiança inabalável de Gandalf no sucesso da missão. Segundo essa teoria, Gandalf planeou usar as águias desde o início. Simplesmente não podia falar sobre isso abertamente, com medo de que Sauron descobrisse através de Saruman ou pelo Palantir. A sua famosa frase em Moria, enquanto cai no abismo, "Voem tolos, fly you fools", não seria um insulto, mas sim uma instrução direta. Ele estaria a pedir aos seus companheiros para irem ao encontro das águias e voarem. E no final, quando Frodo e Sam jazem exaustos na encosta do vulcão, Gandalf aparece a bordo das águias. Por quê? Porque o anel foi destruído e Sauron deixou de ser uma ameaça. Esta interpretação transforma Gandalf de um mago meramente sábio num estrategista brilhante, com tudo planeado ao detalhe. Peter Jackson, o realizador da trilogia cinematográfica, chegou a dizer nos comentários do filme que adora esta interpretação e que ela poderia muito bem ter feito parte da intenção original de Tolkien. Para os fãs, isso serviu como a confirmação definitiva das suas suspeitas. Arquivo X é uma série que já era baseada em teorias da conspiração, mas uma das teorias dos fãs não era sobre extraterrestres, e sim sobre os próprios protagonistas. Durante toda a série, havia uma enorme tensão e química entre Mulder e Scully, mas por muito tempo, eles eram apenas parceiros. Os fãs tinham certeza de que, na verdade, eles estavam apaixonados um pelo outro, e que talvez estivessem até a ter encontros secretos. Eles procuravam provas nos olhares, nos gestos e na forma como arriscavam a vida um pelo outro. O criador da série, Chris Carter, insistiu durante muito tempo que o relacionamento deles deveria permanecer platônico. Mas na 7ª temporada, no episódio Millennium, Mulder e Scully finalmente beijam-se. E nas temporadas e filmes seguintes, descobrimos que eles tiveram um filho. Esta foi a confirmação total e incondicional da teoria dos shippers, aqueles fãs que torcem pelo romance entre os personagens. Eles tinham razão desde o início. A história de Arquivo X não é apenas uma história sobre a busca da verdade, mas também uma grande história de amor. No universo da série animada, Rick e Morty, circula uma teoria que pode virar a tua percepção do programa de cabeça para baixo. Numa passagem marcante, Rick diz a Morty: "Eu preciso de ti, Morty. Temos muitas mais aventuras pela frente." Morty e Rick. 100 anos de Morty e Rick.
Mas e se o próprio Rick for, na verdade, um Morty adulto? A teoria sugere que o Rick original já morreu ou desapareceu há muito tempo. E o nosso Rick é um Morty do futuro, que se tornou tão genial e cínico quanto o seu avô. E agora viaja no tempo para tentar corrigir os seus erros passados, ou quem sabe, apenas reviver as aventuras. Existem alguns detalhes a favor desta tese. Por exemplo, ambos usam roupas bastante semelhantes. Rick, por vezes, demonstra uma preocupação atípica com Morty. Além disso, no episódio de Evil Morty, vemos que Morty é perfeitamente capaz de se tornar tão inteligente e cruel quanto Rick. Os criadores da série, Dan Harmon e Justin Roiland, adoram brincar com os fãs e nunca confirmam teorias diretamente. No entanto, num episódio, Rick transforma-se num adolescente, ficando idêntico ao Morty. Para os fãs, isso foi uma pista enorme e inequívoca de que essa teoria maluca pode realmente ser verdade. Esta interpretação adiciona uma camada de tragédia e profundidade à história, transformando-a num conto sobre um ciclo interminável de autodestruição. No filme Mary Poppins, existe uma cena em que um dos personagens secundários, o Sr. Dawes Jr., simplesmente morre de rir após ouvir uma piada. Isso sempre pareceu estranho e um tanto quanto macabro, mas os fãs encontraram uma explicação. Eles teorizaram que Mary Poppins não é apenas uma babá mágica. Ela é muito mais do que isso, talvez até um ser divino ou uma senhora do tempo, como no Doctor Who. Ela chega para resolver os problemas das famílias e depois vai embora. Mas, e se ela não apenas ajudasse, mas também punisse? A teoria sugere que o banqueiro avarento e malvado, Sr. Dawes Sr., era o cerne do problema, e que Mary Poppins arquitetou sua morte por riso, libertando assim a família Banks de sua influência. Por muito tempo, essa teoria foi tratada apenas como uma piada. No entanto, na sequência, O Regresso de Mary Poppins, surge um personagem interpretado por Dick Van Dyke, o mesmo ator que fez o Sr. Dawes Sr. no original. E ele confirma que seu tio, o tal banqueiro, realmente morreu de tanto rir. Essa confirmação direta de um detalhe aparentemente insignificante, retrospectivamente, torna a figura de Mary Poppins muito mais poderosa e até um pouco assustadora. Os fãs estavam certos. Não se deve brincar com essa babá. Na trilogia Regresso ao Futuro, Marty McFly passa a vida a alterar o futuro com as suas ações no passado. Mas os fãs repararam num pormenor que sugere que ele não mudou apenas o futuro, mas também a si próprio. No início do primeiro filme, Marty é um adolescente normal que adora tocar guitarra. Mas depois da sua viagem a 1955, onde no essencial ele inventa o rock and roll no baile da escola, algo muda. No final do filme, ele regressa a 1985, e a sua família é agora bem-sucedida e feliz. A teoria mais popular sugere que, nesta nova linha temporal, Marty se tornou uma verdadeira estrela do rock. A prova? No final do filme, o Doc mostra a Marty um jornal do futuro que menciona os seus filhos. Contudo, no terceiro filme, quando Marty se encontra no Velho Oeste, ele depara-se com uma lápide com o seu nome e data de morte. Os fãs ligaram os pontos. Numa linha temporal, Marty torna-se um músico famoso. Na outra, morre jovem. O argumentista Bob Gale confirmou numa entrevista que a intenção deles era, de facto, estabelecer a ideia de que o futuro não está escrito e que Marty tinha vários destinos potenciais, incluindo uma carreira como estrela do rock. Por isso, os fãs que apostaram no sucesso musical de Marty estavam no caminho certo. E assim, por 50 vezes seguidas, a sabedoria coletiva dos fãs se confirmou. Desde reviravoltas grandiosas que mudam universos inteiros, até aqueles pequenos detalhes emocionantes que adicionam profundidade aos nossos personagens favoritos. Estas histórias provam que os criadores e a audiência estão em constante diálogo. Às vezes, os autores deixam migalhas de pão intencionalmente para os mais atentos. E, em outros momentos, os espectadores enxergam algo que os roteiristas sequer pensaram,
mas que acaba sendo genial. Essa é a verdadeira magia da cultura pop. Ela não vive e evolui apenas na tela, mas também nas nossas discussões, debates e teorias. Obrigado por assistirem a este longo vídeo até o fim. Espero que tenham aprendido algo novo e que tenham conseguido ver histórias familiares sob um novo ângulo. Inscrevam-se no canal e deixem o like se pelo menos uma dessas teorias explodiu a sua cabeça. E claro, não se esqueçam de ativar o sininho para não perderem as próximas análises. E agora, a pergunta principal para vocês. Qual é a sua teoria de fã favorita que se tornou realidade? Ou talvez, existe alguma teoria que vocês ainda acreditam e esperam ver confirmada? Escrevam nos comentários. Vamos debater.